Livro Despistou Mil Secretas, do Padre Afonso de Santa Cruz. Capítulo 31. No silêncio da noite. O palácio de Chapultepec esparrama ondas de luz ao encontro da escuridão que o rodeia. Cádiz esfrega as mãos peludas, tremendo-lhe as bochechas numa gargalhada rouquenta. O general Obregón, com os espertos olhos de raposa e o bigode pontudo sobre o nariz reto e vigoroso, ensaia um riso satisfeito por entre os esparadrapos do rosto. O general Cruz, sempre de pé e com o charuto fumegando entre os dedos, não ri, mas olha pensativo ao encontro da escuridão. No fundo da mesa está Mascoro, com o detetive Basile a seu lado, chamado especialmente esta noite, a fim de receber instruções. General Cruz, exclama Cádiz. O engenheiro Segura apresentou-se como o autor do atentado para salvar a fama dos irmãos Pró. Mas, excelência, explica o general Cruz, jurei ao engenheiro Segura não perseguir os irmãos Pró, caso dissesse a verdade. Ele se plantou diante de mim. General Cruz, o autor do atentado sou eu, o engenheiro Luiz Segura Vilches, e agora cumpra sua promessa, e ainda mais o seu juramento e sua palavra de homem mexicano. Não quero remorsos, interrompe bruscamente Cádiz, enrugando a testa sombria. O que eu quero é obediência a minhas ordens, e que elas se executem sem pestanejar. Tribunal, juízes, processos, não tem valor para mim. Ordens formais do presidente da República não se alteram com veleidades do povo. O general Cruz sai dizendo: as ordens serão cumpridas, mas por sua conta, excelência. E bate a porta com o coração ulcerado de remorsos. E você, Basile, continua Cádiz no mesmo tom. Você que se diz o detetive mais sagaz do país, você até hoje não fez nenhuma façanha com o monge Pró. É uma vergonha para a classe policial. Passaram 4 dias desde o atentado e ainda não o capturaram. E além disso, sabiam onde o bandido se escondia, mas não o trouxeram. Prender aquela matrona reumática Montes de Oca é uma infantilidade. Ainda hoje de noite você e o Quintana passarão todas as casas que Mascoro tem na lista como suspeitas. Basile e Quintana atiram-se na escuridão para dela arrancar um monge revolucionário. Cádiz está satisfeito. O negócio vai bem, camarada Obregón. O monge nos há de cair nas redes numa ocasião muito favorável. Amanhã no jornal. Autor do grande atentado ao presidente eleito, o famigerado jesuíta Miguel Pró, da Igreja de Roma. O bandido será eliminado e, com a fama perdida, será apresentada ao povo como assassino. A Igreja do Plutão em Roma difamada. E nós vencemos. Capítulo 32. Juro e atesto. O silêncio da noite paira sobre os quarteirões da cidade. A lua longínqua, com seu olhar cristalino, observa atentamente um pelotão de soldados que se esgueira ao longe na penumbra das casas. Os notívagos batem em algumas portas e, após breves palavras, seguem adiante. O relógio da inspeção geral badala 3 horas da madrugada. É o dia 18 de novembro. Os soldados se enfiam pela rua Londres e estacam ante a casa número 22, golpeando a porta com coronhadas de fuzil. A dona da casa, Dona Maria Valdez de Gonçalves, sobressalta-se ao ver pelas venezianas uma dezena de soldados no pátio. Sobe ao 2º andar para acordar o padre e os 2 irmãos, Humberto e Roberto, que lá estão a dormir. Mas não recebe resposta. Os soldados, entre mentes, forçam a porta e correm pelos compartimentos com lanternas acesas e revólveres em punho. Galgam aos saltos o 2º piso, encontrando o padre Miguel estirado sobre um divã e os 2 irmãos deitados na cama. Projetando um foco de luz sobre os 3, grita Álvaro Basile em voz de comando: ninguém se mexa. Quero confessar-me, diz Humberto, compreendendo a realidade da situação. Não se permite, grita Basile, temendo uma cilada. Hei de ouvi-los em confissão, replica o padre Pró, e retirando-se a um canto, absolve os pecados de seus irmãos. Adeus, senhora Valdez, irei para a morte.
diz em seguida, voltando-se para a senhora que o hospedara pela noite. Guarde os paramentos sacerdotais. Não precisam temer nada, intervém Basílio com voz decidida. Sei muito bem o que se está passando durante 2 anos na inspeção geral, replica o padre Pró. Está frio lá fora, adverte Basílio, convém pôr um casaco. Dei-o aos pobres, é a resposta lacônica do sacerdote. A senhora Valdez dá-lhe um capote e, caindo de joelhos, pede a bênção, exclamando, Viva Cristo Rei! Viva a Virgem de Guadalupe! Saem os 3 irmãos, ladeados por Quintana e Basílio, escoltados pelos soldados de baioneta calada. Chegando pelas 5 horas da manhã, a inspeção geral da polícia mostra-lhes Basílio, num riso sarcástico, o velho Exes que fora arrastado da Avenida Insurgentes até aí. Olhem, o resultado da sua bela obra. Humberto reage em tom decidido. Não temos nada que ver com isso. O padre Pró, porém, vira-se para o pelotão de soldados e abre uma conversa amena com eles. Aos poucos, todos estão conquistados por sua conversa espirituosa. Alguns até se arrependem de ter contribuído no aprisionamento de um camarada tão bom. Após longa espera, são os 3 afinal chamados à presença do general Cruz. Este depõe o auscultador telefônico, depois de ter transmitido a Cádiz e a Obregón a captura dos irmãos Pró. Os 2 comparsas relixam contentes no palácio de Chapultepec. Começam os interrogatórios. Perguntas e respostas cruzam-se rápidas e seguras. Você é padre? Padre e jesuíta. O padre Pró olha fixo no rosto de Cruz. Só digo e repito isto. Juro e atesto que somos inocentes. Não sabíamos nada do atentado. Cruz estremece e, não sabendo como prosseguir no interrogatório, dá a ordem de serem internados na prisão. O padre Pró, na saída da porta, volta-se e repete decidido. Juro e atesto. Somos inocentes. Capítulo 33. O amor contra o ódio. Os jornais do México vibram em edições extraordinárias. A primeira página é exclusivamente dedicada aos irmãos Pró. Fotografias e caricaturas grotescas representam no El Universal e no Excelsior o monge bandido Pró como revolucionário, assassino e autor principal do atentado no bosque de Chapultepec. Em letras garrafais, aparece no Excelsior a sensacional manchete do dia. Hoje, 18 de novembro, às 3 da madrugada, foram capturados pelos agentes Basílio e Quintana, os irmãos Pró, com o padre Miguel à frente, que foi o mentor de todo o atentado. Cádiz sacia seus olhos ao topar com a notícia no jornal. É tal como eu queria. O povo tem que desiludir-se com este Miguel bandido e com toda a dinastia do tirano de Roma. A verdade do atentado jamais será revelada. Segura ficará incomunicável. Na cela número 1, no cárcere de Santiago de Tlatelolco, estão reclusos o padre Pró e Roberto. No quarto oposto, Humberto e Josefina Montes de Oca. Mais longe, Luiz Segura, incomunicável para não dar entrevistas aos repórteres que sabem estar ele ao par dos pormenores do atentado. Mas Cádiz nem sequer permite aos jornais que publiquem estar Segura preso, pois o jovem engenheiro revelaria sem rebuços a verdade e tomaria sobre si toda a responsabilidade. O operário Juan Tirado é cada dia arrastado de sua cela imunda para sofrer a socos e pontapés os interrogatórios mais indiscretos. Naum Ruiz, com os olhos vazados, está agonizante no hospital militar. Polícias secretas, fingindo-se amigos, procuram arrancar-lhe pormenores do atentado. O porão do cárcere, abarrotado de prisioneiros, apresenta-se imundo como um curral. Cheiro nauseabundo infesta o ar. A luz é escassa, a comida que parentes trazem aos presos é retida e muitas vezes deteriorada. Diariamente traz Ana Maria ao portal da prisão as refeições para os manos. O padre Miguel, estuando de caridade, distribui fraternalmente a comida entre os outros prisioneiros. Durante o dia visito os compartimentos, consola a todos, dando bênçãos, absolvendo pecados, rezando o terço, cantando a Virgem,
instruindo e aconselhando e assistindo os moribundos. Os dias na prisão passam devagar e monótonos. O frio é intenso no úmido calabouço, por faltar a luz do sol. Roberto, vem cá, diz o padre Pró, vendo o mano a tiritar de frio. Vem cá, esquentamo-nos um pouco. Os dois atracam-se numa ginástica sueca. Estando quase a suar, sai o padre Miguel a fazer a nova ronda pelas celas para cantar, rezar e dar a bênção sacerdotal aos dolorosos presos. Chegando ao quarto de Juan Tirado, assusta-se. Como é que estás tão pálido e febricitante, meu filho? Padre Miguel, eles me maltrataram cada dia, porque não acuso os inocentes irmãos Pró. O jovem operário chora com a cabeça caída sobre o peito do padre Pró. O padre Miguel, movido de compaixão, justamente por ser um pobre operário, tira o capote que recebera da senhora Valdez e lança-lhe sobre os ombros tiritantes. Padre, diz Juan chorando mansamente, um homem auscultou-me o peito e disse que tinha pneumonia. Então o general Cruz mandou que me tratassem, mas me maltrataram. O padre Pró consola-o. Meu caro Juan, Jesus julga-te digno de sofreres alguma coisa por ele. Aproveitemos a ocasião. Lembra-te de que tens muitos irmãos contigo na dor, e eu sou sacerdote, sê amigo total de Jesus, e se vier a hora de morrer por Cristo, enche teu peito de coragem e exclama, Viva Cristo Rei! Olha calmo para a dor. Morrer pela fé é a maior graça que Deus pode dar a um de seus filhos. Dito isto, toma o padre Pró de um carvão que acha perto e escreve em enormes caracteres sobre a parede, Viva Cristo Rei! Meu caro Tirado, minha maior alegria será cair morto por Cristo ao lado de um operário. Bastaria isto para ter a minha recompensa da vida. No Palácio de Chapultepec, está um visitante a palestrar longamente com o presidente Cádiz. Seus gestos são gentis, mais rápidos e decididos. Cádiz sacode de vez em quando a cabeça em gesto negativo, dizendo, mas são culpados, excelência, são culpados pelo atentado. O visitante levanta-se exaltado e replica, então pedirei a ata do julgamento e farei processo. Se é assim, meu caro embaixador Lambogle, responde Cádiz intimidado, se for assim, cuidarei que sejam desterrados dentro de um mês para os Estados Unidos. Está bem, senhor Cádiz, diz Emílio Labogle, embaixador da Argentina no México, apertando a mão do presidente. Saiba Vossa Excelência que tomei a peito a defesa dos irmãos Pró, porque estou certo da inocência deles, e a minha fé também a hei de defender em qualquer parte do mundo. Por isso confio na palavra de honra do presidente da República Mexicana. E tomando o chapéu, retirou-se. Capítulo 34. 5 balas. 22 de novembro. O povo corre apreensivo pelas ruas do México, curioso por saber em que pé anda o processo dos irmãos Pró. O Excelsior e o El Universal anunciam que na manhã do dia seguinte haverá de instalar-se novo interrogatório sobre o atentado de Chapultepec. Mas, na realidade, muitos comunistas e amigos de Cádiz recebem secretamente o convite de assistirem ao fuzilamento dos irmãos Pró na manhã seguinte. Cádiz mede a passos largos os compartimentos do Palácio Presidencial. Seu sonho dourado é realidade: eliminar o esperto caudilho dos católicos, castigar com aparente injustiça um sacerdote e desprestigiar solenemente a Igreja Católica. Seus olhos brilham com ânsia curiosa ao encontro do comparsa Obregón. O general Cruz entra no salão nobre, com um maço de papéis nas mãos, exclamando aborrecido. Senhor presidente, aqui estão os documentos da inocência dos irmãos Pró. General Cruz, interrompe Cádiz ríspido. Ver o que você tem que fazer é obedecer à autoridade suprema e com voz côncia de seu poder. Já foram convidados os repórteres dos jornais, os fotógrafos, os cinematógrafos, os funcionários públicos, a alta sociedade militar? O que eu quero é a morte do monge. Se é justo ou injusto, isto vai por minha responsabilidade.
Basta que o povo saiba do atentado. A segunda coisa que eu quero é um fuzilamento solene. Cruz volta à inspeção geral da polícia e alarma os soldados. Na manhã seguinte, acorda o Padre Pró com certo pesadelo. Graves pressentimentos abatem-lhe o coração. Roberto também acorda. Imita logo o santo irmão, que está ajoelhado em prece sobre as lajes nuas. O relógio da inspeção policial martela 6 horas. Soldados rolam troncos pelo pátio, plantam postes, varrem o quartel. No portal da entrada, 2 soldados de baioneta calada montam guarda. O sol surge afogueado por detrás das montanhas, e uma frescura rígida envolve a manhã. Espectadores atravessam curiosos o grande portal. Automóveis rodam pátio adentro sobre a vielazinha de cascalho. Oficiais saltam de rosto grave. Grupinhos de repórteres esperam o fuzilamento com grande expectativa. Fotógrafos preparam os aparelhos para apanhar todos os pormenores do fuzilamento. 9 horas. Uma limusine marrom desliza silenciosa pátio adentro, e com o capote sobre os ombros, um charuto entre os dedos, salta o general Cruz, destacado por Cádiz a presidir a execução do fuzilamento. O remorso repuxa-lhe algumas rugas sombrias sobre as faces. Sacode ligeiramente a mão de um e outro oficial e acena a Mascoro. Este dirige-se para a prisão. Centenas de pessoas cumprimentam-se pelo grande portal. No edifício da prefeitura, metralhadoras carregadas bosquejam sobre a multidão irrequieta. Troncos de árvores cobrem a parede do fundo para indenizá-las dos tiros de fuzil. Plantaram-se alguns postes a certa distância para servirem de apoio aos sentenciados. A 20 metros do paredão, perfilam-se 2 grupos de 5 soldados. Atrás deles, agrupam-se os espectadores de maior relevo e o general Cruz no meio deles. Ao entrar nas fétidas alas da prisão, Mascoro cita o nome de Miguel Pró, que retumba sonoro pelo pavilhão. A porta do quarto número 1 abre-se e o Padre Pró permanece de mangas arregaçadas. Pronto, senhor, é para segui-lo? O Padre Pró pensa tratar-se do interrogatório cotidiano do general Cruz. Assim não, põe o paletó e vamos. Uma desconfiança súbita sobe-lhe à mente. Roberto ajuda-lhe a vestir o paletó sobre o colete de estrias cinzentas. Os 2 abraçam-se fortemente, pressentindo ambos algo de extraordinário. O Padre Miguel dá ainda a última bênção a Roberto e sai ladeado de 2 guardas. Olhando para os prisioneiros que se aglomeram nas grades, exclama o candidato à morte. Adiós, hermanos meus. Adiós, hijos meus. De súbito, uma mão cai-lhe sobre o ombro. É o agente Quintana, que na madrugada do dia 18 fora buscá-lo com Basílio na casa da senhora Valdez. Padre, perdoe-me. O Padre Pró estreita o agente em seus braços e diz-lhe com voz trêmula: Não só te perdoo, amigo, rezarei por ti. Quintana retira-se comovido e, vendo a perspectiva do fuzilamento, desata a chorar arrependido. A saída da prisão abrange o Padre Pró num relance de vista a numerosa assistência que fita consternada. Seu olhar sério, o rosto pálido e emagrecido, comovem a todos. Os fuzileiros perfiliados diante do paredão contemplam embaraçados a vítima. O Major Torres aproxima-se do condenado com a espada desembainhada a reluzir sobre o ombro. Siga-me. Ambos dirigem-se ao paredão de fuzilamento. Seu último desejo? Que me permitam rezar. É a resposta do sentenciado. Ajoelha-se, tira do bolso o crucifixo de metal que recebera na primeira manhã do noviciado e olha frente a frente o seu Cristo crucificado, por quem agora há de morrer. Levanta-se, volta-se ao povo e com voz clara e distinta reza. Senhores, sabeis que sou inocente, sabeis que sou vítima de vossos inimigos. Morro inocente pela fé. E lembrando-se de Cristo na cruz, a ajunta. De todo o meu coração, perdoo aos inimigos. Um soldado aproxima-se com um véu preto para cobrir-lhe o rosto. Muito obrigado, amigo, não preciso. O soldado volta comovido à posição de fuzileiro. O Padre Pró lança um olhar profundo aos que hão de fuzilá-lo. Os fuzileiros tremem de emoção.
A assembleia sussurra comovida. O general Cruz muda a cada instante de posição. Coração apertado pelo remorso, quer saltar-lhe do peito. O major abandona a vítima e, recuando 10 passos para trás, olha energicamente para os soldados. Fuzis ao alto. Um ou outro fuzileiro passa ainda a mão pelos olhos, como para desembaraçar-se de uma teia de aranha. O padre Pró, com o paletó preto desabotoado, o colete de estrias cinzentas à vista, entrelaça na mão esquerda o terço da sua saudosa mãe, a quem sente agora perto de si. Ela o está esperando ansiosa. Ela acena-lhe para que se mostre corajoso. Ela ajoelha-se ante o trono da Virgem de Guadalupe, pedindo para o filho mais esta graça, a maior graça que um cristão pode desejar, a graça do martírio. Na mão direita aperta o mártir o seu crucifixo de metal. Na memória passa-lhe rapidamente a manhã da vestição, quando pela primeira vez osculou este belo crucifixo e se atreveu a pedir ser igual a Jesus em tudo, na vida e na morte, e até na cruz, morrendo como ele, na ignomínia de um criminoso. Estende as mãos em cruz, olha ao encontro dos 5 fuzis, recolhe-se por um momento, levanta os olhos para o céu, volta-os novamente diante de si e com voz forte exclama: Viva Cristo Rei! E com a cabeça acena que está pronto. O major exclama: Atenção! A espada cai, ouve-se o grito de fogo e 5 balas cravam-se no peito do mártir. Com o sangue a escorrer pela roupa, baqueia o herói para trás, de braços estendidos e o rosto a fitar o céu. Vendo o peito arquejar aos borbotões de sangue, grita o Major Torres: O tiro de misericórdia. Um fuzileiro acorre, encosta a arma no ouvido e o 6º tiro estrondeia na cabeça do mártir. Com os olhos vidrados, a boca aberta, o peito em sangue e os braços estendidos, o mártir parece exclamar em direção ao céu azul: Senhor, dei-vos tudo, também a vida. Capítulo 35. Onde estão meus filhos? A assembleia olha impressionada ao cadáver inerte. Instantes depois, Segura coloca-se decidido diante do pelotão dos soldados, com o peito erguido e as mãos às costas. Espoca a segunda rajada de tiros, e o jovem brioso cai com as mãos estendidas para a frente. Aparece Humberto, acompanhado de Mascoro, não sabendo o que lhe há de acontecer. Esbarrando com o cadáver do irmão estirado no sangue e vendo o corpo chamuscado com pólvora, um tremor sacode-lhe os membros. Mas o exemplo do irmão mártir reanima-o prontamente e pergunta logo com voz firme: Onde me devo colocar? Achega-se bem perto do cadáver do padre Miguel. Sangue de mártir é semente de cristãos. E teu sangue de mártir, padre Miguel, deve ser a semente de outro martírio. Sob os olhares estupefatos dos presentes, encosta o pé no cadáver do irmão sacerdote, como para buscar força. Coloca-se em seguida entre os 2 cadáveres estendidos no chão, aperta na mão direita a medalha de congregado mariano e olha sereno para os fuzileiros. A reluzente espada do major corta o espaço e o jovem é prostrado por terra. O rumor do povo cresce a cada momento. A seguir, Juan tirado é impelido para o paredão de fuzilamento. Juan, com o capote do padre Pró nos ombros, treme febricitantemente, balbuciando frases desconexas para a assembleia comovida. Vendo Cruz que o charuto lhe treme demais nos dedos, atira-o ao chão, num repuxão azedo dos lábios. Juan sempre a falar, a chorar e gemer diante dos fuzis engatilhados. Mamãe, deixai-me ver a mãe. Mal começa a dizer mamãe, cai morto rente ao corpo do padre Pró, seu grande consolador. No mesmo instante, um homem rompe portas adentro do palácio de Chapultepec e estaca ante o presidente Cádiz com o dedo indicador vibrando pelos ares. Cádiz pula do telefone e pergunta telegraficamente: Quantos fuzilados? Suspendam. Comutem fuzilamento do último em desterro para os Estados Unidos. O senhor Emílio Labog, o embaixador argentino, olha de frente o presidente Cádiz, dizendo com a voz vibrante:
Se cada habitante de minha terra estivesse aqui, senhor Cádiz, perguntar-lhes-ia francamente o mesmo que agora pergunta indignado. É isto ser homem, prometer e não cumprir? Isto é covardia. E buscando o chapéu, sai sem mais palavras. Humberto, que viu pela janela os 4 heróis tombar um por um pela fé, descia nervosamente o rosário, esperando a cada instante umas coronhadas na porta da cela. Ouve de súbito um martelar de passos, que param diante da porta. Abre e recebe a sentença. Desterro perpétuo para os Estados Unidos. O jovem chora de saudades. Teria gostado tanto de morrer ao lado do irmão Miguel, e agora está só no mundo. De súbito ouve Roberto um grito lancinante de mulher. Ana Maria, que como sempre trouxe a comida para o meio-dia, soube do carcereiro que não era mais preciso trazer tanta comida, e ouvindo a notícia do fuzilamento do padre Miguel e de Humberto, desmaiou. 4 carros do pronto-socorro levam os mártires ao hospital militar para serem autopsiados. Um deputado federal, apiedando-se de Ana Maria, leva-a para ver os cadáveres. Ana Maria ajoelha-se entre os corpos estirados sobre uma prancha, chorando desoladamente. Curiosos acumulam-se na sala funerária do hospital, olhando comovidos a infeliz jovem que chora debruçada sobre os 2 irmãos ensanguentados. Uma voz trêmula e suplicante parte do fundo da porta, pedindo entrada. Onde estão meus filhos? Deixe-me ver meus filhos. Sabendo que o velhinho é o pai dos irmãos Pró, abrem todos passagem. Dom Miguel, a cabeça encanecida, o andar incerto e vagaroso, aproxima-se dos filhos, beijando-lhes a fronte. Tira trêmulo lenço do bolso, ensopando-o na testa do padre Miguel, donde escorre um filete de sangue. Dobra novamente o lenço perante a comoção dos presentes e guarda-o no bolso com veneração. Ana Maria arroja-se num pranto doloroso aos braços de Dom Miguel. Minha filha, não há motivo para chorar. Aparece depois o advogado Guerra Leal, um dos auxiliares do padre Pró, que obteve licença de retirar os cadáveres. 2 carros rodam vagarosos para a residência de Dom Miguel, seguidos de longa procissão de amigos e operários que, entre mentes, souberam da triste notícia pela edição extraordinária do El Cécio. Capítulo 26. Despistou mil secretas. Um movimento extraordinário desenvolve-se na residência de Dom Miguel, a Rua Panuco. Fileiras e fileiras ramificam-se em todos os sentidos, esperando pelo momento de olhar os 2 mártires e tocar-lhes os despojos. 6 jovens da juventude dirigem o movimento do povo. Operários ajoelham-se aos pés do cadáver do padre Pró, deslizando-lhes lágrimas pelas faces bronzeadas. Vários dentre eles queixam-se angustiados. Quem nos dá agora o pão? Devo morrer de fome porque mataram o camarada Pró. Choferes e mineiros acorrem alarmados e falam furiosos diante da residência de Dom Miguel. O santo velhinho, ajoelhado horas e horas entre os 2 ataúdes, com o terço nas mãos trêmulas, não deixa de jubilar no seu interior, apesar de as lágrimas escorrerem continuamente pelas faces pálidas e macilentas. De quando em quando, olha o rosto ferido do padre Miguel, que antes barulhento e indomável, jaz agora inerte no ataúde, varado por 6 balas. Olhando os cabelos pretos, vem-lhe à memória aquela linda cabecinha preta, que tanto gostava de acariciar há 36 anos. Vendo as pálpebras roxas, em vez dos vivos olhos cor de café de outrora, sobe-lhe aos lábios umedecidos um gemido de dor, e ao mesmo tempo um suspiro de gratidão a Deus por tão heróicos filhos. Olhando atentamente a fatiota preta com que está vestido o filho Marte, encosta Dom Miguel de novo suas mãos trêmulas no corpo inerte para certificar-se mais uma vez de que de fato é seu filho Miguel, o cocô da dona Josefa, o Miguelzito bom e travesso de outrora. A fatiota que reveste o cadáver inteiriço relembra-lhe o fardamento do general Pró no Natal de 30 anos atrás. Dom Miguel fala, de quando em quando, aos inúmeros visitantes sobre os filhos, agora silenciosos no ataúde. Quando hoje de manhã vi no El Cécio que foram fuzilados meus filhos, corri logo ao hospital Juárez e no meu coração senti a dor de pai, mas também a alegria de ser pai de 2 mártires. O padre Miguel foi um apóstolo, Humberto um anjo da pureza durante toda a vida. Ambos morreram por Deus, estão no céu. Ao cair da noite cerram-se as portas da janela da casa,
permanecendo os parentes e amigos no velório. Às 10 horas da noite, umas batidas tímidas na porta. Dom Miguel abre e se vê frente a frente com 5 soldados. Senhor, dá licença, queremos ver o padre a quem fomos mandados matar. Os soldados ajoelham-se com os olhos fixos no rosto pálido dos mártires. Com as lágrimas escorrendo, lastimam o ingrato dever que lhes coube de fuzilar um sacerdote tão bom e amigo. Pela meia-noite esperam todos a visita de Roberto, que recebeu do general Cruz a licença de ver os irmãos, mas como a licença é retida, coloca o padre Mendes a sagrada hóstia que trouxera para Roberto sobre os 2 ataúdes. Jesus hóstia descansa, alternadamente, ora sobre o corpo de Humberto, ora sobre o do padre Miguel. Desde a meia-noite rezam-se rosários à Virgem e às 4 horas, tendo ouvido de confissão umas 50 pessoas, reza o padre Mendes a Santa Missa. Às 6 horas, recomeça o movimento em casa de Dom Miguel. Operários, antes de ir às fábricas, rezam Ave Maria diante do amigo defunto e informam-se sobre a hora do enterro, pois não querem faltar à última homenagem a seu grande benfeitor. Cádiz treme freneticamente ao sentir pelas 10 horas o El Universal nas mãos. Grande reportagem, ilustrada com fotografias abundantes, fala do intenso movimento diante da residência de Dom Miguel, e pálido, exclama: será que preparei um triunfo a esse caudilho revoltoso? Adoro-no como a um deus. Às 3 horas da tarde fecham-se os esquifes, não sabendo o que fazer para conseguir que a massa de povo dê passagem aos esquifes, exclama o padre Mendes Medina, como que inspirado: passagem aos mártires de Cristo Rei! Passagem aos mártires de Cristo Rei! Como por encanto, o povo abre caminho. O cortejo move-se lentamente em meio a grande congestionamento do tráfego. O padre Mendes Medina exclama entusiasmado e ao mesmo tempo comovido: na Avenida Passeio de la Reforma, organizar a procissão. O padre Pró, que a tantos consolou nesta grande artéria, é agora levado por ela no triunfo nunca visto. Todos ajoelham-se automaticamente à passagem dos esquifes como para tributarem homenagem. Nas ruas laterais surgem novas ondas de povo, que se junta à procissão interminável. Das janelas caem rosas e mais rosas sobre a avenida, homenageando os mártires. Vivas ecoam de todos os lados. Um mar de 20.000 cabeças ondula devagar, cantando e revezando com entusiasmo. 500 automóveis escoltam em fila cerrada os 2 mártires e grandes amigos pró. Operários, aos milhares, apertam-se ciumentos perto do carro funerário que carrega o corpo do padre Miguel. A procissão passa ao largo do Palácio de Chapultepec. Cádiz ronda furioso pela sala nobre como um leão encerrado numa jaula. Os Viva Cristo Rei são punhais a se revirarem dentro do seu coração criminoso. Após 6 quilômetros de marcha, chega a procissão triunfal à Colina de Dolores, onde os jesuítas têm o seu cemitério particular. Ali, outras 20.000 pessoas já esperam o cortejo. Dom Miguel, que seguiu resoluto atrás dos esquifes, lança por primeiro terra sobre o caixão do padre Miguel, em meio a um silêncio mortal. De súbito, o povo começa a cantar com as lágrimas de alegria nos olhos. Tu reinarás, Jesus bendito, pois tu dijiste, reinarei. Reina, Jesus, por sempre. Reina teu coração, en nuestra patria, en nuestro solo, que es de Maria la nación. Segue o enterro de Humberto. Dom Miguel lança outra pá de terra sobre o ataúde do segundo filho e fica a olhar calmo e viril como a cova se enche de terra. Estando também abaulado esse túmulo, volta-se o pai dos mártires aos 40.000 assistentes, dizendo com voz sumida: tudo está terminado, falta só cantar com gratidão o nosso Te Deum. O povo enche o espaço com milhares de vozes cantando com entusiasmo e ardor o belo Deus eterno e agradecendo ao Pai Celeste a grande honra de ter concedido ao solo mexicano tão heróicos mártires. O túmulo no cemitério de Dolores, submerso no mar de flores variegadas, cercada de peregrinos devotos, exclama num silêncio majestoso: aqui jaz um mártir da fé. O povo emenda respeitoso: um sacerdote santo.
Os inimigos confessam despeitados, morreu vencedor. Os jornais escrevem homenageando, despistou 1000 secretas.